boa noite. Eu deixei uma lista para vocês do acadêmico que tem algumas questões Primeiro eu cheguei por exemplo, falando da primeira questão, é apenas para você identificar qual regra de lógica está sendo colocada ali. Apenas para que vocês lembrem o que a gente colocou na sala e identifiquem as regras. A segunda questão, ela vai tratar sobre isso aqui que a gente tratou na outra aula, que foi o quê? Como a gente chega na conclusão de um argumento, que eu já digo para vocês que o argumento é válido, tá? Uma coisa seria eu perguntar para vocês se o argumento era válido e pedisse para que vocês utilizassem as regras de inferência para poder chegar naquele objetivo, que é chegar na conclusão. Então vocês nem sabiam se era válido ou não, e ir atrás das regras para encontrar o resultado. Nós tratamos isso, não foi? E a outra coisa é, por exemplo, eu posso declarar que o argumento já é válido e pedir para que vocês usem as regras de inferência para que vocês cheguem naquele objetivo que eu delimitei para vocês, que foi justamente na conclusão que foi de cada uma das letras que está lá na segunda questão, certo? Então, o que eu quero que vocês façam na segunda questão é exatamente o que nós fizemos na outra aula. Eu tenho um argumento que eu já disse para vocês que é válido, e em cima disso, eu quero que vocês cheguem na conclusão que está estabelecida em cada uma daquelas letras. Obviamente, sempre utilizando as regras que foram determinadas na sala, tá? A princípio, nós temos as 10 regras que tem aí, certo? E o que a gente vai tentar fazer? Essa questão agora vai ser para a gente relembrar o que nós fizemos na outra aula, ok? E depois, se vocês prestarem atenção, na segunda lista, ou na terceira questão, o que é que eu tenho lá na terceira questão? Eu tenho uma forma diferente
de conseguir o resultado utilizando não a linguagem simbólica, que é o que a gente está tratando aqui, mas usando a linguagem o quê? Corrente, que é o nosso dialeto. Então, ao invés de eu chegar lá e dizer que B é isso, então, tudo nos símbolos, a gente vai estar tratando isso na linguagem corrente. Se fulano é marceneiro, então cicrano gosta de matemática, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas enfim, é uma condição, ok? Então, baseado nisso aí, foi que eu coloquei as questões, porque geralmente em concurso, elas aparecem dessa forma que foi mencionada nessa lista aí. Não deixei a lista extensa, porque não é o objetivo da gente ficar tratando a extensão, mas sim de ter vocês, ou de vocês terem um conhecimento de como as coisas virão, caso vocês cheguem a algum concurso e dizem, rapaz, o concurso tem lógica, tem. Geralmente ela vem mascarada, certo? Então, de que forma? Nesse conhecimento que, óbvio que eu botei duas questões extremamente simples. Algumas está até na cara o resultado. O importante é saber que eu posso pegar essa questão, mesmo sendo uma questão complexa, separar as proposições que estão nessa questão. Quando eu separo as proposições, eu começo a montar o quê? Como é o nome de cada uma disso aqui? Cada uma das premissas. Então, sabendo que essas premissas são verdadeiras, eu só posso concluir o argumento como verdadeiro se eu conseguir encontrar um desses resultados que estão nessa terceira questão. Ou seja, letra A tem uma coisa, letra B tem outra. Eu dei para vocês, ao invés de uma conclusão, várias conclusões. Ok até aí? Então, dessas várias conclusões, uma vai ser a resposta correta. Ah, professor, eu analisei logicamente aqui e eu sei que a resposta é a letra C. Se eu botar uma questão dessa na prova e vocês responderem simplesmente marcando a letra C, eu não vou considerar. Porque o nosso objetivo aqui é usar as regras de inferência para que a gente chegue no resultado. Então, não é simplesmente marcar a alternativa sem saber quais regras foram utilizadas para que a gente chegasse naquela conclusão. Certo? Então, às vezes eu posso até colocar um argumento simples e já está na cara o resultado para vocês não perderem tanto tempo olhando conclusão por conclusão. Por quê? Tempo é o que a gente tem mais precioso na prova. E aí o que acontece? Se eu chego e não dou alternativas para vocês pensarem rápido, o que vai acontecer? Ao invés de uma conclusão, vocês têm que brigar com quantas conclusões? Com 5 ou 6, dependendo da quantidade que se tinha aí na prova. Então, vocês iam ficar utilizando as regras até chegar em uma daquelas conclusões, que obviamente era a conclusão válida. Certo? Então, o objetivo de colocar simples não é para dizer que a questão está simples, mas é fazer com que vocês observem as regras de inferência e apliquem ela para chegar naquela conclusão. Ok? Então, o simples, que é óbvio para vocês, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que utilizar as regras de inferência. Beleza até aí? Então, a terceira questão é só para fazer isso aí. Então, olhando para esse exemplo, que é um exemplo também muito simples, do jeito que a gente colocou na outra aula, algumas premissas básicas a gente começa a perceber que elas não poderão ser utilizadas com determinadas regras. O que é que me chama, por exemplo, a atenção desse argumento? Se eu fosse utilizar um dos 3 métodos que foi utilizado antes da gente trabalhar as regras de inferência. Aqui eu estou dizendo que tem 3 premissas, eu quero chegar nessa conclusão aqui que é F. Certo? Quais regras eu vou usar? Não sei, mas eu quero chegar em F. Se eu soubesse apenas, por exemplo, pedisse para que vocês validassem esse argumento usando um dos 3 métodos que foi apresentado antes das regras de inferência, por qual método nós começaríamos? O de quê? Não, não estou falando de regra, falando de método. Nós tínhamos 3. Cada um tinha um fundamento. O primeiro era o quê? Validação por tabela verdade.
que eu disse que era impraticável dependendo da quantidade de premissas que poderiam existir e proposições, e número de proposições. Para vocês terminarem, ia ser na outra semana. O outro, Premissas verdadeiras. o segundo método seria que todas as premissas fossem verdadeiras para a conclusão do próprio argumento como verdadeiro. E o outro, Premissas não válidas. isso, eu forçava que o argumento fosse não válido, começando por quem? Pela conclusão, chamando a conclusão de que? Falsa ou verdadeira? Falsa, e tentando verificar se as outras premissas são verdadeiras. Ok? O segundo método me chama a atenção por uma coisa. Quando eu sei que eu uso o segundo ou o terceiro, professor? Se ele tiver uma premissa sozinho. Se ele tiver uma premissa simples, é por onde eu devo começar, certo? E isso aí, a característica é do método 2. Beleza até aí? Então, se eu fosse validar isso aqui, que método eu usaria dos três? O 2. Tem o P aqui, que é uma premissa simples, e para nossa sorte ele se repete em mais de uma das proposições, garantindo a nossa condição de que aquele valor eu não voltaria para colocar outro valor para ele, porque a ideia é essa, não é? Se eu tenho, por exemplo, uma premissa que são duas proposições, dependendo do conectivo que é utilizado nessa premissa, eu posso ter mais de uma alternativa para considerar ela como verdadeira, não é? Não é assim? Só que se eu tiver uma premissa que é uma proposição simples, eu só tenho apenas uma alternativa, que é a mais simples de eu começar, chamando logo ela de verdadeira. E tenho mais sorte ainda se essa premissa, com essa proposição simples, se repetir em outras premissas, porque vai diminuir o quê? A quantidade de testes que poderiam ser feitos em cada uma dessas premissas que estão aqui. Se eu já trago verdade para cá, a única coisa que P não pode ser é o quê? Falso. Falso. Eu ainda continuo com a encrenca de que aqui pode ser verdade também. E pronto. Quantas alternativas eu tenho aqui? Uma só. Eu já comecei dizendo que P é verdade, o valor de P não pode ser alterado. Então, esses dois praticamente me sentencia que duas premissas obrigatoriamente serão verdadeiras. Eu não tenho outra possibilidade de usar aqui. Ah, falso, então falso também podia ser verdade. Não vai dar para usar aqui porque eu já carreguei o valor de P para cá. E aí eu já eliminei a possibilidade de ter falso, então verdade. Entenderam o que eu disse? Tranquilo? Então, quanto mais restrições eu tiver para tratar cada uma dessas premissas, menor a quantidade de testes que será necessário para ser utilizado para eu validar essa premissa e chamar ela de verdadeira. Chamar não. Obter o valor de verdadeiro, não é chamar. Tudo bem daí? Bom, beleza. Já que a gente fez a revisão de tudo, inclusive para aqueles que não vieram da outra aula, eu tenho 10 regras de lógica. Se eu estou dizendo para vocês que eu tenho que usar essas 10 regras como base para que eu resolva esse problema que está aqui, o meu objetivo final é chegar em quem? Em R. Na outra aula eu passei para vocês algumas possibilidades que a gente começa a mapear o cenário de forma lógica. Está escrito no livro que é para começar assim, professor? Não. Até porque se vocês verem o capítulo de cabo a rabo, não tem isso que eu passei nessa aula. Isso são premissas lógicas que a gente vai começar aprendendo no dia a dia, quando for resolvendo os exercícios. Beleza até aí? A primeira delas é, quando eu bato o olho nessas premissas que estão aqui, olhando para as 10 regras de lógica que está ali do outro lado, algumas regras já podem ser descartadas. Sim ou não? Por quê? Primeiro, que não tem como eu utilizar de forma nenhuma algumas das regras com essas 3 premissas de resultado que tem aqui. Porque, lembre-se, eu preciso que essas 3 premissas estejam como premissas dessas regras, para que a gente venha obter a conclusão. Então, para isso, eu não posso, por exemplo, quem me dá o exemplo de uma regra que eu não posso usar aqui? Adição.
Por que eu não posso usar adição? Será? Adição eu posso. Pode, porque tem uma premissa só com... Eu tenho apenas uma premissa e pode ser objetivo, ou pode ser que o meu objetivo seja encontrar... Oh, só que vocês passaram batido nisso aqui. Eu escrevi errado e vocês não perceberam. Por quê? No caso da adição, basta que eu pelo menos garanta a verdade de uma das proposições, o valor da outra não faz diferença. Então, se eu disser aqui que quero aplicar adição em P, eu posso ter como resultado POR, POA, POC, P o que for. Você escolhe. E essa escolha pode ser, inclusive, de acordo com a sua conveniência, do que você esteja precisando. Porque eu já garanti verdade em uma. Eu vou deixar a premissa verdadeira dependendo do valor. Fechado? Então, a adição seria uma das que eu poderia usar. Eu quero que você me dê exemplo de uma das... Simplificação. Simplificação. Por que eu não posso dar simplificação? Na simplificação, a premissa seria Porque eu precisaria de pelo menos uma delas, né? Que tivesse o quê? A conjunção. Essas premissas, nenhuma delas tem conjunção. Nesse momento eu não posso utilizar elas. Nesse momento. Pode ser que mais para frente, quando eu combine outras regras, eu consiga encontrar uma conjunção no meio. Por exemplo, vai que eu encontrei uma premissa com outra premissa separada. Está vendo aqui, ó, P o quê? A regra de conjunção. Então, e eu uni as duas com I. Se eu unir as duas com I, eu posso, de repente, aplicar que regra? A simplificação, para separar. No caso, você unir. Não ia fazer isso porque, se elas já estão separadas, depois eu estou concluindo a sua união, não faz sentido a gente separar elas de novo, se elas já foram separadas lá em cima. Ok? Tranquilo? Pois bem. Quem me dá o exemplo de outra que eu não poderia utilizar? Então, ó, rapidinho. Aqui eu descarto. Não vale. Próxima. Essas quatro. Fala o nome da regra. As quatro de baixo eu esqueci. As quatro últimas. É. Silogismo disjuntivo, hipotético, dilema construtivo e dilema Aí, destrutivo. no caso, seria usar o dilema construtivo. O dilema construtivo exige que nós tenhamos pelo menos duas. O quê? Não. Duas condicionais e uma conjunção de junção. Disjunção. Eu tenho esse cenário aqui, duas condicionais e uma disjunção? Não, não tem. Posso montar uma disjunção e depois chamar as duas? Depende do que eu queira montar de disjunção. Aí seria uma adição, né? Não? Exatamente. Eu posso, por exemplo, usar a regra de adição, porque o resultado vai ter uma, o quê? Disjunção. Essa disjunção, vamos supor que uma delas eu utilize o P. Como eu já garanti que o P é verdade, eu vou chegar e utilizar a outra, a proposição que eu quiser. Beleza até aí? Ou seja, calma, eu tenho duas condicionais e eu tenho uma disjunção, professor. E uma dessa disjunção aqui tem uma das letras P. É o suficiente? Não é o suficiente. Também tem outra daí, verdadeiro também, não? Por que não é o suficiente? Lembre-se que as regras que foram determinadas aqui, as quatro proposições são o quê? Oi? É. Note que a composição daqui, eu tenho quatro proposições diferentes, tá vendo? Se uma delas se repete, não faz sentido eu utilizar essa regra, já que ela está tentando englobar uma maior quantidade de proposições possível, ou seja, de possibilidades. O fato que se esconde aqui é que eu poderia trabalhar separadamente com uma regra menor essas proposições. Porque olha que o P se repete aqui. Tá vendo? Agora, se as quatro fossem diferentes, um dos indicativos bons seria a utilização do dilema. Então, a ideia que você tem de utilizar as regras que são maiores, ou que exigem quantidades maiores de proposições,
é para que você consiga englobar um cenário mais complexo do que o cenário que você tem aqui. Porque isso aqui é um cenário simples. Tá? Eu tenho proposições sendo repetidas nas outras premissas. Então eu considero um cenário mais simples. Tentem trabalhar com as regras que aí englobam o maior número de premissas em cenários mais complexos. Tá? E obviamente que se encaixem nas possibilidades de juntar essas premissas para ter o resultado daquela regra. Certo? Lembre-se que nesse momento vocês estão fazendo um exercício mental, e esse exercício mental lógico que vocês estão fazendo, vocês estão pensando muitas vezes além do que vocês costumam imaginar em um fato presente. Tipo, é como se eu tivesse pensado nesse momento, que é o presente, 10 vezes à frente com o que vai acontecer lá na frente. Eu estou pensando o que vai ter no futuro, baseado apenas com os argumentos que eu tenho no presente. Imagine assim, então, responder um resultado dessa conclusão, por exemplo, exige que você pense em um cenário onde você tem 10 regras. E pior ainda, se esse cenário, por exemplo, dessas 10 regras, não atender de forma direta o resultado que vocês precisam, quantas vezes vocês terão que pensar, antecedendo esse cenário, as regras que vão ser utilizadas para que esse cenário seja atingido lá no final. Então, imagine que ter um resultado exige que você, se eu não consigo pensar em usar uma dessas regras nesse momento, eu vou usar regra 1 e regra 2, porque eu consigo regra 3. Eu vou usar, com base no resultado de regra 3, uma aplicação usando, sei lá, regra 10 e regra 9, para que eu chegue no meu resultado. Imagine como você está pensando em várias vezes o objetivo final, certo? Usando premissa sem nem mesmo ela ser colocada no papel. É como se eu estivesse pensando no futuro. Não sei se eu consegui ser claro com vocês. Então, o raciocínio que vocês estão fazendo não é um raciocínio imediato. É um raciocínio que você espera obter um resultado 3 ou 4 passos à frente do passo em que você está. Se eu preciso separar uma premissa para usar ela mais na frente, vocês já estão implicitamente aplicando esse raciocínio. Então, ó, se aqui eu tenho uma premissa que tem um conectivo como esse aqui, que é o conectivo da conjunção, e eu estou precisando separar P e Q para aplicar, por exemplo, a regra de módulos pôneis, porque tem P sozinho, veja que você já pensou o quê? 2 vezes à frente. Eu estou precisando de P para separar P em uma dessas premissas que tem o conectivo I. Antes, eu tenho que aplicar quem? A regra de simplificação. Consegui ser claro, gente, com vocês? Sim? Então, não é complexo vocês pensarem assim, desde que vocês não se desesperem. O problema da resposta de inferência lógica é o desespero do aluno. 1, o tempo. E 2, é a, digamos assim, impaciência de pensar. Olha, sem pensar, não vai ter resultado. Vai ter que obrigatoriamente pensar. Aí ele começa a imaginar, apliquei regra 1, regra 2, regra 3, nada funcionou. Não sei, estou perdido. Aí esse estou perdido já começa a criar um bloqueio no cérebro, implicitamente, achando que ele não tem condições de resolver a questão. E aí vocês precisam trabalhar isso internamente. Essa briga não é uma briga que vocês vão comprar comigo, que eu estou passando o assunto aqui, o assunto está difícil. Não! É uma briga com vocês. Eu acho esse assunto extremamente pertinente à disciplina de lógica, porque é nele onde você faz uma autoavaliação de que eu preciso ter calma, paciência, e eu não posso pensar igual aos outros pensam.
eu tenho que ser um cara lógico. Lembra que eu falei que eu preciso pegar o problema grande e fatiar ele em pedaços? Pronto. Vocês têm que pensar logicamente, só que agora fatiado em pedaços. Esses pedaços são essas premissas que estão aqui. Quando eu passo o problema para você, eu faço em uma linha só. Você, opa, uma linha só não. Espera aí, isso aqui dá para quebrar assim, 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 transformar em premissas, para que eu consiga obter um resultado, até de forma mais clara, para saber como eu cheguei naquele resultado. Então, ó, o cerne desse assunto não é para discutir a questão de usar ou não determinadas regras de lógica. O que eu preciso que vocês tenham é paciência, autocontrole e acredite em você. Porque as únicas pessoas que podem produzir resultados onde vocês estão centrados para discutir um problema são vocês. As pessoas, quando forem discutir com vocês, elas não vão levar solução, elas vão levar um problema. E em cima desses problemas que elas imaginam ser desse tamanho, a gente pensa logicamente, fatia eles. Bom, se isso é isso, então é lógico que isso também será isso. Quem está levando, não imagina a sequência lógica que vocês têm para resolver. Está levando o problema sem juntar conectivo nenhum, do jeito que eles entenderam. E aí vocês começam a se questionar se aquela verbalização de quem levou o problema, que é a linguagem corrente, está coerente logicamente. Se eles passaram um fato que ainda ia acontecer e antecederam esse fato, você, peraí, isso aqui não é lá na frente? Primeiro a gente tem que se concentrar em resolver isso aqui, né? Então vamos pegar a nossa atenção e focar nesse problema primeiro. Resolveu. Acabou de resolver? Ok. Próximo passo, que seria oriundo da resposta desse problema anterior, é o quê? Ah não, eu preciso que esse próximo passo seja isso. Então vamos trabalhar para que o meu mundo de conhecimento, que está nessas duas variáveis, ou 3, ou 4, ou 5, tanto faz, ele seja resumido a esse resultado. Então a pessoa que já entrou desesperada já começa, opa, peraí, então eu preciso pensar primeiro nesse pedaço, nessa caixa, resolver o problema dessa caixa, passar para a próxima etapa com o resultado. E se esse resultado tiver uma dependência para o próximo, ótimo, porque eu já tenho parte do problema resolvido. Mas e se ele não for dependente? Joia! A disciplina de inferência ensina isso. Se ele não for dependente, ele é a resposta de uma premissa. Você vai guardar ela como se fosse o quê? Um dos resultados que pode virar premissa aqui. Deixa ela aqui guardado. Quem sabe amanhã pode ser que seja necessário utilizar. Lembra das regras de inferência que eu disse? Olha, aplicamos a regra, mas no final nem precisou delas. A gente fez errado? Não. Ali era uma das opções que nós tínhamos para abordar o quê? A resposta daquelas premissas. Eu posso combinar premissas, eu posso ter apenas uma conclusão de uma das premissas, eu não posso isso? Então, se isso me garante isso, então eu uso o que me for conveniente naquele momento, dependendo da minha necessidade. Certo? Então, de novo, não deixem se contaminar pelos corredores da FANESE de que a segunda unidade, que é a inferência, é uma das coisas mais difíceis que o cara tem no mundo para se aprender lógica. Não é difícil. Se você pegar o problema e fatiar ele e tiver paciência, a gente consegue resolver. Ok, gente? Então vamos tentar agora. Note que eu já passei da outra aula como a gente sai colecionando os resultados. A gente enumera as premissas. Premissa 1, 2, 3. Depois de enumerar elas, eu vou utilizar as regras e aqui eu digo quais regras estou usando, de quais premissas eu obtenho esse resultado. Note que eu estou extremamente
organizado. Então eu tanto sei o caminho de ida quanto o caminho de volta. Certo? Então, voltando ao assunto. Essas duas regras eu poderia descartar, não poderia? Tranquilo? Porque eu precisaria de 3 premissas, 2 tinha que ser condicional e uma teria que obrigatoriamente ser uma disjunção. Eu tenho 2 condicionais, mas eu não tenho nenhuma disjunção aqui como premissa. Fecharam? Então, essa aqui seria descartada. Ok, eu tenho 2 condicionais aqui, professor. Posso usar essas 2 condicionais aqui? Quem me diz? O cenário que eu tenho aqui é um cenário que, se vocês prestarem atenção, silogismo hipotético, para ser silogismo eu preciso ter 2 premissas e uma conclusão. Se eu não tiver 2 premissas, não é silogismo, certo? Então eu não posso chegar aqui e dizer que isso aqui é um silogismo. Posso? Não, só tem uma premissa e uma conclusão. 2 premissas ou mais, né? 2 premissas ou mais. Então, essas 2 aqui, onde uma me traz a disjunção e a outra me traz a condicional, lembra do corte transversal que eu falei? Então, eu preciso que em uma dessas premissas, o termo antecessor se repita como termo antecessor. O termo sucessor se repita na outra premissa como termo antecessor ou vice-versa. Que nós vimos que eu posso ter 1 e 2 e se eu inverter, vai ficar também 2 e 1. E aí, ao invés de ser assim, fica assim. Fechado? Se ali eu transformasse numa letra maiúscula, por exemplo, Q, então R, pegasse e transformasse em P. P, então é verdade. Então, tendo P, P, eu poderia fazer assim, P, Q. Só que você tem um problema. Que problema? O P daqui é o mesmo P daqui, é simples. A ideia que é passada das regras é que eles são diferentes. O termo antecessor é diferente do termo sucessor. E nesse caso eu tenho 2 termos antecessores idênticos. Ok? Beleza. Não dá, professor. Ok, sem problema. O que mais a gente poderia usar? Modus ponens de quem? Do 1 e do 3. Bacana, tá vendo como vocês sabem? 2 e 3. A utilização de 2 e 3 é de cara a regra de modus ponens, porque o termo antecessor ele se repete como premissa. Então, o resultado disso aqui vai ser a aplicação de quem? Da premissa 2 e 3, usando modus ponens, em que o resultado vai ser quem? Quem? Aqui está bonitinho, porque aqui eu tenho apenas uma proposição. Está show de bola. Está igualzinho como está na regra definida. Mas lembre-se, eu posso ter, no lugar de uma premissa ou de uma proposição simples, uma premissa composta. Cabe a você analisar se essa premissa composta está sendo repetida, por exemplo, aqui. Se eu não tivesse esse P aqui e tivesse A e Z e B e, sei lá, está tudo em parênteses, e isso aqui se repetisse aqui, valia usar modus ponens? Claro que valia. Tá? Então, aqui é uma forma mais simples, usando as premissas com proposições simples. Mas lembre-se que ela pode vir em forma de composta. Ok? Show! Ah, professor, já usamos 2. Lembre-se que cada uma dessas conclusões chama já, teoricamente, aquela forma de tratamento que vocês faziam quando nós estávamos validando o argumento pelo método 2. Lembra disso? Ó, se eu começo pela premissa simples, que é P, eu já levo o valor para aqui, já eliminei indiretamente outras alternativas que eu teria que fazer com essa premissa que está aqui, mais de um teste. Com apenas uma regra, eu obtive o valor de Q. Já garanti o valor de Q como verdade. Tá? Então, mesmo raciocínio que a gente tinha, método 2, a gente volta a imaginar, só que de forma mais resumida, ao invés de eu pensar em mais de uma forma de trazer o valor verdade,
para cada uma dessas proposições, eu agora tenho apenas uma única forma, que seria a utilização da regra de inferência para trazer o resultado de quê? Conseguiram chegar onde eu falei para vocês agora? Veja, é importante a gente sempre saber onde a gente estava e para onde a gente vai. Tá? Isso é muito importante, porque não é um tiro no escuro. Lógica não é um tiro no escuro. Se houve a necessidade de eu passar para vocês métodos de validação, é porque no fundo, aquilo ali tinha um grau de importância, até eu chegar e atingir o próximo degrau de lógica, que é usando as regras de inferência. Vamos voltar agora ao gibizinho, 2 aulas antes. Se eu tivesse aqui utilizando o método 2, que foi mencionado por Nicolas. Ah, professor, a gente usa o método 2 porque uma dessas premissas ela é simples. Show, tá certíssimo. Vamos ao 2. Só que, usando o 2, eu poderia incorrer ainda em... Aqui eu tive sorte de encontrar P se repetindo aqui, não foi? Mas se eu não tivesse a sorte de encontrar P sendo repetido aqui, quantas possibilidades de achar a verdade aqui eu tinha? Não. 3. Então, a validação pelo método de você jogar o valor de verdade ou falso em cada uma dessas proposições me deixa uma sentença muito maior. Veja, tinha 3 possibilidades. Do que se eu tiver exatamente a combinação de 2 proposições aplicando um único raciocínio. Que raciocínio é? Usando a regra, e eu tenho a certeza de que eu estou no caminho correto. Lembra que eu disse, olha, quando vocês forem testar o método 2, vocês façam mais de um teste nessas premissas. Lembra disso? Porque pode ser que você encontre valores diferentes e isso influencie nas outras premissas. Ok? Já quando você está com o raciocínio das regras de inferência, esse raciocínio ele fica muito mais restrito. Aplicou a regra, ô negão, não tem como não dar certo. Nós não temos outras alternativas para serem testadas. Saímos de um cenário onde o valor lógico individual era importante e que eu tinha que ter mais de um teste, para um cenário agora mais restrito, onde as regras de inferência, se eu souber as 10, né? Regras de inferência, elas simbolicamente representam um valor mais coerente, um raciocínio mais enxuto do que o raciocínio anterior, que era o raciocínio trocando os valores, que a gente está usando, que a gente usou nas primeiras aulas. Teoricamente você está trazendo um valor de filtro para aquele raciocínio, não é assim? Então, que filtra as restrições de acordo com as determinações que eu colocava para cada uma das proposições. Então, note que foi uma continuação da primeira unidade. Eu trouxe esse raciocínio para cá e agora eu peguei e restringi mais esse raciocínio. Bom, se eu estiver dentro dessa regra, eu nem preciso olhar as outras condições que tivesse. Mesmo que eu tivesse outras alternativas, no caso das regras, isso me garante uma segurança, porque a quantidade de restrições utilizando essas regras que já estão determinadas logicamente é bem menor dentro do meu cenário. Ok? Então você já sabe de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e onde nós queremos chegar. Isso é o que é o mais importante. Tá? Então pensar logicamente é isso mesmo. Analisar o cenário que você tem, fatiar ele em pedaços, saber exatamente para onde você quer ir. Se for na atitude do chute, nem vá. Nem vá, que chute é probabilidade. Qual a probabilidade de eu jogar esse lápis e acertar? Como é seu nome? Daniel. 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 Depende. Né? E eu tenho várias alternativas aqui no cenário. Nesse cenário, na melhor das hipóteses, se eu jogar isso em linha reta, no ângulo que seja bem específico aqui, eu vou acertar. Isso é uma probabilidade. Mas se eu abrir e eu não for muito certeiro, quantos ângulos eu tenho aqui ao meu redor? Uma porrada, né? E provavelmente se eu escolher o ângulo errado, na hora que eu jogar eu vou desviar e acertar em outra pessoa.
Tá? Então, novamente, nós encontramos um cenário de variáveis ao redor do meu problema. E essas variáveis, o que já é determinístico não é variável, concorda? Eu já tenho algo estabelecido. Variável é algo que não está estabelecido. Se eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu vou conseguir jogar nesse ângulo que eu estou aqui, em linha reta. Pronto. Então, se eu já tenho isso estabelecido, isso não é variável. Agora, se eu não souber esse ângulo aqui, que é a linha reta, não é bem um ângulo, né? 0 grau, e eu tiver um pouquinho para o lado, olhando para Daniel aqui, eu não estou no ângulo, eu não estou sem ângulo atingindo ele, eu estou abrindo as minhas opções com outros ângulos ao redor e que o meu objetivo pode não ser cumprido. Pensem nisso como premissas. Só que as premissas são resultados que são certeiros. Se eu já conheço o resultado, hipoteticamente, eu já sei o valor lógico desse resultado aqui. Então, eu estou certo de que esses valores não serão alterados. Mas como aplicar a minha regra? Como aplicar as regras? Então, isso é algo, Nicolas, que eu, nem nenhum professor pode passar uma regra mágica para você. O que eu tenho, de acordo com a minha experiência, são algumas formas de conseguir chegar no resultado. Mas isso é muito pessoal. Tem gente que bate o olho nas premissas e com 2 ou 3 regras consegue montar de forma eficiente, né, e bem rápido e chegar naquele resultado. Ele pensou numa caixa diferente da minha caixa. É tanto que eu disse para vocês que quando vocês estão programando, fatalmente, ninguém vai ter uma linha de raciocínio idêntica, colada ao seu colega que está do lado. É por isso que eu não me incomodo em cola na terceira unidade. Porque é muito simples pegar a linha de raciocínio do aluno. É muito simples. Quando você começa a ler o código, você já sabe para onde o aluno quer ir. E uma cola é muito evidente de que aquele caminho que foi percorrido, ou o início daquele caminho que começou a ser percorrido, geralmente não tem comportamento durante o resto do percurso. Você até começou a imaginar que tinha que ter uma condicional no começo. Joia. Mas depois, tem diversos outros caminhos. Você pode pensar na condicional invertida. Ele pensou, por exemplo, de forma já negativa. Se isso não for isso, então vai ser isso. Aí o outro pensou, não. Se isso for isso, então não pode ser isso. Então, outra forma de resolver. Então, e eu brinco com vocês, mas na cola é tão desesperador na terceira unidade que o indivíduo, nem para trocar o nome da variável, ele troca. Alguém escreveu lá, num igual a num 2, num igual a num 2, ele não sabe nem o que é num 1, nem o que é num 2. Já começa assim. E aí, quando eu chamo para fluir, porque quando eu acho um código igual ao outro, a probabilidade é muito remota. Eu geralmente chamo os dois. E aí eu digo, olha, me diga como você encontrou esse resultado de forma bem separada. Chamo um, como você achou esse resultado? Quem fez vai dizer logo de cara, não, isso aqui é assim, eu revi tudo. Mas quem não fez, não vai saber o caminho. Ele não vai saber o que o outro aluno estava pensando. Então, é muito simples. Então, respondendo a sua pergunta, cada um constrói a linha de raciocínio que é mais conveniente na sua forma de pensar. Eu imagino que, olhando as premissas que estão aqui, eu já começo descartando as regras que não poderão ser utilizadas. Feito isso, me sobra as que podem ser usadas, que geralmente é um nicho muito menor do que não pode. Tá? Geralmente, se você bater o olho nas 10, você vai encontrar mais regras. Minha lógica até hoje é assim. Você vai encontrar mais regras que não podem ser utilizadas e vai sobrar apenas as que poderão ser utilizadas. Então, das 10, vamos supor que naquele momento você tenha 3 que podem ser utilizadas. Tá? Mas pode ser que você encontre apenas uma delas que pode ser.
E se eu encontrar 10, professor? Rapaz, eu nunca tive essa sorte, não. De ter uma premissa, de ter um argumento que eu consiga utilizar qualquer uma das 10 regras que foi colocada aqui. Eu nunca vi isso. Mas pode ser que aconteça. Voltando aí da continuação do meu raciocínio. Se quiser mudar, você pode mudar, tá? Se eu já descartei as que não podem, uma das que vocês levantaram foi a de modus ponens, que ela poderia. Porém, eu ainda não fiz o meu exame, que era tornar as demais regras, para esse momento, inapta. Ou seja, eu eliminei essas duas, eliminei essa. Essa aqui eu não posso eliminar, porque uma das premissas é simples, eu posso usar. Modus ponens, eu posso usar, inclusive já até apliquei. Absorção, eu posso usar? Posso. Eu tenho uma condicional aqui, exatamente bem, então o quê? Ó? E eu, inclusive, posso usar a absorção lá de cima. Se isso aqui for uma premissa composta, posso aplicar do mesmo jeito a absorção. Posso. Conjunção, posso? Claro que posso. Qualquer uma dessas aqui, se eu quiser aplicar a conjunção de N, eu posso. N premissas aplicando conjunção é muito simples. Se as 3 já são verdade, se eu repetir as 3 usando o conectivo I, mudei alguma coisa? Nada. Todas são verdade mesmo. Então, geralmente, a conjunção você pode aplicar em todas. Só que a conjunção é uma das regras que não são tão utilizadas, porque a ideia da conjunção é você trazer a união. E aqui, geralmente, o resultado, lembra dos circuitos digitais que eu falei na sala? A intenção é de que a gente pegue toda aquela estrutura que era gigante e torne menor. E o valor lógico não seja alterado, certo? Não seja modificado. Modus tollens eu posso usar? Por que não? Porque eu preciso que pelo menos uma dessas premissas, que nesse caso é a do texto sucessor, ela seja negada. E essa condição não me permite, a premissa que está aqui, ela se repete exatamente como a do termo antecessor. Se eu quisesse aplicar na outra, poderia? Modus ponens? Certeza? Claro que poderia. Poderia, e vamos utilizar só para tirar um desencargo consciente. Ah, professor, e se eu não usar? Tudo bem, não vai influenciar em nada. Mas pode ser até que esse resultado você use para outra lá na frente. Ou precise desse resultado para uma outra. Então, se eu quiser aplicar modus ponens de 1 e 3, o resultado vai ficar o que aqui? Que, então, olha que negócio lindo. Oi? Vou numerar. Olha que negócio lindo, rapaz. Eu sou fã de lógica. Mas como contigo desse resultado? Como foi? Se eu transformar isso aqui em A, eu tenho P, então A, combinado com P. Combinado. Com P. Se aqui é P, então o Q? Combinado com o termo antecessor que é P, e o resultado foi Q. Se eu tiver aqui a A1 e A3, eu tenho P, então qualquer outra coisa, e eu tenho também o termo antecessor sendo repetido. Lembre-se que eu posso utilizar mais de uma vez a premissa. Lembram disso? O que eu não posso fazer é deixar de testar, pelo menos uma vez, uma das premissas. Sempre ele vai botar 2 linhas quando você usar o módulo. Ou necessariamente não. No caso de modus ponens e tollens, eu preciso de 2 premissas. Não é 2 linhas, é 2 premissas. Ok? Mas tem regras que eu só preciso de uma, que é, por exemplo, a adição. A adição eu só preciso de uma premissa. Isso, é no caso que o P se repetiu, né? Se eu tivesse outro... Perfeito. Se o P não tivesse se repetido, ou seja, se o termo antecessor não tivesse aqui separado sozinho, não poderia utilizar modus ponens. E se eu tivesse aqui, ao invés de P, eu tivesse não que, então é? Seria uma prova. Perfeito. Modus tollens. Ou seja, no modus tollens, eu preciso que a segunda premissa ela seja negada. E a negação de quem? Do termo sucessor.
que nesse caso traria o que então R, que é o termo sucessor dessa condicional P então R. Ok? Aí eu poderia aplicar modus tollens. Como não é o caso, enfim. Apliquei modus tollens de novo, se vou usar ou não é outra história. Mas eu poderia. Então, todo mundo entendeu a linha 3, não foi? Tranquilo? Quem não entendeu? Aí, todo mundo entendeu? Vocês estão balançando a cabeça com um mundo de interrogação na testa. Eu quero terminar a questão e você dizer, não, mas eu não entendi como é que volta aí. Volta aí, professor. Por que usou a linha 3? Eu perguntei 10 vezes. Todo mundo entendeu o uso de 1 e 3? Bonito, costurar a boca. Baixo o boné. Estou falando que é só você não. Mas baixo o boné. A cabeça, eu vou perguntar não. Deixa ele responder o resto. Que aí eu vejo se eu entendi ou não. Lembra que lógica é uma bola de neve. Se você não conseguiu entender no início, dificilmente você vai chegar lá no resultado e dizer, rapaz, vi tudo agora. Professor, entrando em dificuldade de vai entender como é que faz para montar e chegar ao resultado. Novamente, o resultado que cada uma das premissas são colecionadas, ele é oriundo do tratamento que cada uma das regras terá com essas premissas. Quando a gente aplica a regra, o fato de aplicar a escolha de uma dessas regras não quer dizer que obrigatoriamente eu já esteja no resultado final. Ok? O meu objetivo nessa situação é encontrar quem? E ele tem que estar sozinho. O meu objetivo é esse. Agora, se eu já consegui visualizar, eu já sei que eu vou utilizar duas regras e eu chego na terceira regra do resultado. Eu já consegui visualizar. Ah, mas esse treino foi muito tempo exercitando o uso das regras, saber que eu posso combinar aqui, ali e tal, e conseguir chegar na conclusão. O que eu digo para vocês é que é melhor você utilizar a regra e não utilizar a premissa como resultado do que ficar digamos assim, ficar impaciente, tá? Não aplicar as regras por não almejar o resultado que vai descobrir mais na frente. Ou seja, se eu apliquei, presta atenção, se eu apliquei modus ponens 2 vezes e ainda não cheguei no resultado, não quer dizer que está errado. Pode ser que uma das premissas seja em vão, mas não quer dizer que está errado. Você pode aplicar por mais 2 ou 3 regras na frente e conseguir chegar em R sozinho. Então, o grande lance é você não ficar impaciente e ter paciência para aplicar outras opções utilizando as regras. Tá? Bom, nesse cenário eu montei mais 2 resultados, não foi? Se esse resultado aqui não foi o resultado final, presta atenção, gente. Se esse resultado aqui não foi o resultado final, que é Q, o meu objetivo final é quem? Como não foi, eu preciso continuar trabalhando para que eu chegue em R. Tudo bem até aí? Enquanto eu não chegar em R, cada um desses resultados ele obrigatoriamente passa a ser premissa. Porque eles são verdadeiros baseados nas premissas. Certo? Então, cada um desses resultados, se não é o do seu interesse, ele passa a ser premissa e pode ser utilizado na hora em que você necessitar para combinar com outras regras, que é o que nós vamos fazer agora. Por exemplo, quem está sozinho? Calma. Quem está sozinho? P está sozinho também. Os jogos são premissas? Como você chegou a isso? Como eu cheguei aqui? Aqui eu peguei a premissa 2 e a premissa 3. Quem é a premissa 2 e 3? Essas duas. Essas duas, se você prestar atenção, a regra de modus ponens diz que eu tenho que ter a primeira premissa P, então Q. A segunda premissa, obrigatoriamente, deve ser quem? P, que é o termo antecessor. E o resultado vai ser quem? A carreta foi Q. Então,
Eu estou em busca de aplicar as regras e pegar o que está aqui depois do tracement, que é a conclusão, e colocar ele aqui embaixo, porque isso aqui é que é o meu objetivo. Cada uma dessas combinações que forem colocadas como premissas vai servir para que eu atinja o meu objetivo, que é quem? É. Consegui ser claro agora? Beleza? Bom, voltando ao início da nossa aula. Eu disse que a lógica que eu criei na minha cabeça aqui foi sempre olhar para as premissas. Que horas são? Meu relógio está carregando. 8 horas. 8 horas. Quando faltar uns 5 minutos aí, vocês me avisem, tá? A lógica que eu utilizei quando iniciei a aula foi: eu geralmente presto atenção nas premissas como um todo e verifico quais são as regras que não são candidatas a serem utilizadas. Foi assim que eu disse? Ao passo em que eu vou adicionando mais premissas, vocês concordam que o meu cenário está ficando mais complexo, porque a quantidade de regras que eu tenho que checar é muito maior? Então, quem imaginar que o grau de dificuldade está diminuindo, na verdade, as opções de regras estão aumentando. Isso é ruim pelo cenário que você está imaginando, você pode até ter uma visão ruim, mas para mim é ótimo. Por que é ótimo? Porque, ao passo em que elas estão crescendo, eu tenho uma maior diversidade. Imagine eu ter 3 premissas e transformar tudo em 2 proposições. Perceberam? Então, o desespero de uma parte de olhar que a quantidade de premissas está aumentando, pode ser, na verdade, a razão de solução que vocês estavam precisando para você simplesmente dar um checkmate com 3 premissas e obter um resultado, usando, por exemplo, dilema, que é composto por 3 premissas. Tá? É um dos exemplos. Pode ter outras combinações. Mas, é só para dizer para vocês que não precisa entrar em desespero se vocês tiverem 10 premissas aqui. Imagine que eu posso ter 10 premissas e aplicando 3 vezes modus ponens, modus ponens não, 3 vezes dilema, eu vou ter 3 resultados, de 10 vira 3. E vai que dos 3 eu combino com uma regra só. Então, perceba que eu penso sempre mais, digamos assim, lógico. E esse momento em que eu penso lógico, eu não estou pensando no presente. Estou pensando no que vai acontecer 3 ou 4 passos à frente da regra que eu estou utilizando. Regras diferentes para dar o mesmo resultado? Pode, claro que pode. Se tiver sentido lógico, claro que sim. Beleza. Vamos voltar ainda ao primeiro raciocínio. Se eu tiver que descartar outras regras, eu poderia, já que eu tenho agora quantas premissas? 5. Algumas regras ainda estão inaptas, concordam? Sim. Por exemplo, os 2 últimos dilemas estão descartados. Por que eu não utilizaria modus ponens e modus tollens de novo? Pô, modus ponens... O dilema. Por que eu não usaria... Desculpa, não foi isso que eu queria dizer. Por que eu não usaria conjunção? É isso aqui que eu queria dizer. Porque a conjunção, ela dá a ideia de união. E o meu raciocínio é de quê? Separação. Eu preciso separar R. Ok? Então, seria uma das suposições que eu poderia utilizar, de que eu só poderia utilizar a conjunção se eu precisasse unir, por exemplo, 2, para que a união dessas 2 eu juntasse com, de repente, a adição, que ela está sozinha, para poder combinar com outra regra. E ainda tem outra coisa, gente, que eu esqueci de mencionar. No caso da utilização, por exemplo, de uma equivalência lógica. Vamos supor que eu tenha aqui na premissa o seguinte questionamento.
V e não P o quê, professor? Beleza. E não P o quê? Está sozinho. Aonde eu consigo encaixar esse negócio aqui, professor? Isso não está fazendo parte de nenhuma dessas regras. P está sozinho. No dilema. Porque não que ou não é essa. Boa. Ele não seria essa. Muito bem observado. Um detalhe. Isso aqui não é não P ou não Q. A equivalência disso aqui a gente viu na primeira unidade. Que é isso aqui. Isso aqui é equivalente a não P e não Q. Isso aí vou pegar. Cai. Não é só você não. Muitos. Porque eles veem a negação aqui. Aí, opa! Dá para fazer aqui rapidão. Esqueceram. Na primeira unidade nós vimos equivalência lógica. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Se e o nome disso aqui, que a gente aplicou na primeira unidade, é de regra de De Morgan. Certo? A regra de De Morgan me traz esse questionamento tanto para I quanto para O. Vai que, olhem como eu estou pensando mais à frente. Eu precisava separar P e não tinha nenhuma das regras nesse momento que me trouxesse essa segurança. Se eu aplicar De Morgan, está errado, professor? Não. De Morgan está em uma dessas 10? Não. Mas vocês sabem que elas são equivalentes logicamente. Vocês não jogam fora o que vocês aprenderam na primeira unidade. Nesse caso... E se porventura eu usar uma contrapositiva de uma condicional, professor? Elas são o quê? Equivalentes. Depende do que vocês queiram fazer. Então, se eu pegar isso aqui e, por exemplo, aplicar a regra de simplificação, eu separo ou não separo a proposição não P sozinha? Você estava precisando de não P. Olha a visualização que você tinha. Então, professor, eu preciso separar o P aí. Só que você sabe que o P, ele automaticamente ele é o quê? Negado, né? Não, dentro do parênteses, você sabe que ele é. Mas você pode simplesmente, sem caracterizar nenhuma equivalência, separar ele aqui? Não pode. Porque não tem nenhuma regra aqui que faça separação com esse conectivo, com o outro. Tem alguma que faça? Não. Então eu apliquei De Morgan, encontrei o I. Agora sim, eu tanto posso deixar Q sozinho, negado, quanto P sozinho, negado. Ok? Então as coisas vão muito mais além do que vocês têm como restrição do que tem aqui. Pode usar conceitos da primeira unidade também. Certo? Ok. O que eu queria dizer é que se os dois aqui estão separados, eu não vou aplicar a conjunção porque a minha ideia é deixar a coisa mais simplificada ainda. Se eu aplicar a conjunção é porque eu quero usar ela mais na frente. Mas não vem ao caso, porque nem P nem Q são objetos de estudo diretamente para o R. Ok. Então, aqui eu posso usar? Posso. Mas eu vou adicionar quem? A P, a Q e a R. A P e a Q. Porque só tem o P e Q que posso usar, né? A regra de adição. Simplificação. Tem algum com I? Não. Pode ser descartado. Absorção. Tem condicional? Tem. Então, 3. Aqui, aqui e aqui. Dependendo do que você queira, você pode usar a absorção. Se eu quiser usar a absorção daqui, da 5. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer 5, ABS. O resultado vai ser Q. Então, quem? Quem então? Vai ser só assim. Quem então? Absorção. Q. Então,
repete quem? Que. Usa o conectivo e repete quem? O R. Então usei a absorção de quem? Da sim. Hã? Não entendeu? Vamos lá. Gente, preste atenção que só foram as letras que foram alteradas. A absorção é isso aqui, olha. P, então, Q. Eu concluo isso aqui, olha. Eu concluo P, então, P se repete. Quem é o outro que vai se repetir aqui, dentro do I? O outro que está faltando. Eu não tenho P aqui, eu tenho Q e R. Apliquei o mesmo conceito. Aqui, vamos supor que seja P, repito P, e o outro que está faltando é quem? R. Apliquei a absorção de 5. Mas por que, professor? Precisa dele para alguma coisa? Sei lá. Vai que você precisa. Mas poderia aplicar? Poderia. Se vai utilizar ou não, não sei. Ok? Bom, a sugestão de utilizar as regras seriam inicialmente as proposições que fazem parte do contexto de resposta. Então, eu não consideraria, não descartaria o uso de absorção, porque a absorção tem quem? R. E R é um dos meus objetos de interesse. Perceberam? Então, se eu vou usar de novo, tanto faz. Não cheguei no meu resultado, cheguei? Não. Ok. Dá para usar modus tollens? Não, ninguém está negado. Dá para usar silogismo disjuntivo? Tem alguma disjunção ali? Não tem disjunção. Dá para usar silogismo hipotético? Tem duas condicionais e que elas são diferentes? Dá. Se eu pegar aqui 2 e 5, eu uso silogismo hipotético. E o resultado de 2 e 5 é quem? Já que o que está aqui nessa linha, lembra que eu falei? Que no termo sucessor e que no termo antecessor, o resultado disso aqui vai ser P, então é. Ok? Beleza, P então é. O que mais dá para a gente usar? Aqui eu tenho, por exemplo, no dilema destrutivo, duas condicionais. Tem um cenário de duas condicionais completamente diferentes. P então R, P então R não são. As quatro precisam ser. Não, mas tem a segunda. Eu tenho essa com essa, né? P. Não, mas tem que. Não, tem que ali. Mas tem Não, se é direto, não posso. Não dá. Não dá. Também está descartado. Ok? O que mais? Eu já tive duas passagens que poderiam encontrar o resultado. E aqui também está em uma passagem que eu posso encontrar o resultado. Se fosse usar o modus ponens, não encontra o resultado. Deixar ele Se eu só olhar aqui, ainda não tem o resultado já. Modus ponens de quem? de 4 e 5. 4 e 5. Eu já acho quem? O R está faltando. Que é o R que está ali. E se eu quisesse, porventura, utilizar modus ponens de... Aqui é 7, né? 7 e 3. Saia R. Saia R também. Então eu posso usar aqui 7 e 3. Modus ponens. Continua sendo R. Para resolver essa argumento com uma regra. Ok? Dúvidas? Vamos discutir? Alguém com dúvida na construção da estrutura? O que mais aí atrás? Dúvida na construção da estrutura? Não? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Se eu estiver fazendo uma dedução e usar a regra de demócrito, que letra eu posso usar? Você bota DM. Não é? Você quer a representação da regra, né? DM na literatura é Demócrito. Porque todas têm abreviação, né? Você olha na literatura, todas abreviam. Demócrito é DM. E contrapositiva você faz CP. Eu coloco, uso a regra dele e coloco na mesma linha, né? Ao lado, separando, só que eu tenho que usar a regra e coloco dele. Não, você pode pôr, por exemplo. Linha nova.
Não, vamos supor que você tem aqui, ó, vou bagunçar aqui, é só suposição, certo, gente? Eu tenho isso aqui, olha. Vou usar demógrafo. Ó, de quem? De 3. 3 dm. O resultado vai ser não P ou não é. Aí coloca a linha nova. Não é o lado que eu fiz ali. Eu mostrei apenas que são equivalentes. Fazer uma Mas linha, vai ter que fazer uma linha separada, certo? Para poder juntar. Porque no caso, ela seria uma aplicação de uma regra para Sim, é a aplicação de uma regra normal. Tá? Tem valores lógicos equivalentes. Certo? É. E se não fosse isso? Se eu quisesse, por exemplo, usar uma contrapositiva. Contrapositiva tem que ser em cima de uma condicional. Vamos supor que eu quisesse aplicar a contrapositiva dessa premissa que está aqui, assim. 5 CP. Contrapositiva, inverte e nega. Não. R, então, não. Q. Ok? Tranquilo? É legal a contrapositiva, sabe para quê? Por exemplo, se eu tivesse uma dessas proposições aqui separadas, ou Q ou R, se eu aplicasse a contrapositiva, por exemplo, aqui está aqui, né? Olha aqui. É por isso que eu estou falando de lógica. Você roda e cai no mesmo caminho. Ó, professor, as duas estão negadas. Não dá para aplicar De Morgan. Ou não dá para aplicar modus ponens. Porque modus ponens precisa que uma delas, ou as duas sejam positivas, né? Ou as duas. E quem disse que você não pode encontrar uma das premissas sozinha sem ser a inversão dessa? A regra de modus tollens é para que uma dessas premissas, que é a do termo sucessor, ela seja negada. Olha que bacana! Quem é o termo sucessor aqui? Não que. Qual é a negação de não que? Que. Que está sozinho? Tome aqui, supor aqui é 8, 9, 10. Tome-lhe 10 com quem? Com 4 modus tollens. Qual é o resultado? Não. Termo sucessor. Um está negado, o outro não. Fantástico, né? Não é como estava. Tem como você falar de lógica, né? Não tem. Você roda e fica no mesmo conceito lógico. Estava para fazer o 5 não 7 e o 3. 7 e 3. Aí você teria que aplicar aqui o quê? Aqui foi 7 e 3, saía De Morgan. Ou De Morgan não, modus ponens. Se fosse modus tollens, eu tinha que fazer contrapositiva de P então Q, ou P então R, que a contrapositiva inverte e nega, são equivalentes, certo? O que eu queria mostrar era que o uso da contrapositiva e o uso de De Morgan, trazendo como valor lógico, não ia mudar os valores lógicos de cada uma dessas premissas, que é o que eu acabei de fazer. Uma foi usando De Morgan e outra foi usando a contrapositiva. Eu apliquei a contrapositiva porque eu preciso que uma dessas premissas seja negada. Pegou as duas, já tem resultado. Se a regra, olha que bacana, eu tenho uma das premissas que é R sendo sem negação e R com negação. Falta 5. Oi? Falta 5 agora. Ou falta 5? É. Por que vocês acham que isso aconteceu? Sim, também. O que mais? O resultado não ia ser a negação do antecessor. Muito obrigado. Aplicamos uma regra errada.
O que eu ia mostrar para você era algum ponto desse argumento houve aplicação de regra errada, porque em hipótese alguma eu posso ter uma premissa que ora é verdade e ora ela é falsa. Se isso acontecer, quer dizer que o argumento ele é válido ou não válido? Não válido. E nesse caso, como eu já coloquei para vocês que o argumento ele é um argumento válido, provavelmente eu tinha aplicado em algum desses caminhos uma das regras erradas. Então não tinha como hipótese ora aparecer que sozinho como verdade e ora aparecer não que como resultado e eu também considerar ele como verdade. Sozinho não. Se eu estivesse usando um outro conectivo, poderia até ser. Porque no caso do ou, basta que você garanta a verdade de um e você poderia encontrar o resultado. Certo? A outra premissa difere se vai ser falso ou verdade. Mas para essa situação aqui, eu jamais poderia ter ele sozinho, onde ora ele tenha um comportamento de verdade e ora ele tenha um comportamento de falsidade. Ok? Acabou já. Beleza, gente. Vamos tentar fazer o exercício que eu deixei lá. Da letra A até a letra E. Nenhum deles tem essa aqui que eu coloquei na sala. O exemplo que eu coloquei anterior não foi esse que a gente discutiu. E o exemplo que eu coloquei agora também não foi nenhuma das que estão lá. Aí assim, como regra, eu vou fazer o seguinte. Como nessa segunda unidade nós temos duas listas, ou uma lista valendo 2 pontos, vou fazer o seguinte. Essa lista vale 1 ponto. E a outra lista de introdução ao algoritmo vai valer outro ponto, que é 2 pontos agora na unidade, certo? O assunto de inferência eu já vou considerar como dado agora, porque nós tivemos 2 aulas com 2 exemplos de inferência, ok? Então eu já vou considerar como dado. Próxima aula a gente vai entrar na introdução ao algoritmo, certo? É onde eu vou fazer o link saindo desse questionamento, desse pensamento daqui, para entrar no pensamento algoritmo, certo? Então eu vou linkar. E aí, na outra aula, efetivamente a gente já começa a escrever os algoritmos aí um pouco bom. O professor, vai ter que fazer uma aula dessas próximas vezes, porque vai começar o negócio mais TI. Quando é que a gente marcar a aula, a gente sabe? Bom, eu acho praticamente impossível a gente fazer nesse sábado agora, porque se eu fosse optar por fazer a revisão próxima da prova, todos iam querer que eu fizesse em dias muito próximos ao dia da prova. Então, como nossa prova é dia 29 e nós temos o sábado de 27 disponível, vamos ter aula dia 27, que é o sábado. Só todo mundo vai estar também, porque não é véspera da eleição, dia 27 é a eleição. Mas é que é No calendário acadêmico ninguém tinha previsto isso tudo, né? Professor, mas aqui é sério? A gente vai ter votação. 21? Vamos fazer o seguinte, antes de eu bater uma